Nós hoje estamos nos direcionando para os associados da BMS, fazendo um balanço da gestão dos anos de 2021 e 2022, um biênio no qual tivemos a oportunidade e o privilégio de trabalhar enquanto diretoria da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, esta entidade que tem hoje 70 anos de existência. E a primeira menção que eu gostaria de fazer é com relação à forma de gestão que nós imprimimos à BMS. E nós chamamos ela de gestão compartilhada. Cada um dos diretores tinha uma atribuição e cada um dos diretores tinha completa independência para trocar o seu trabalho. E este foi um aspecto fundamental, porque a BMS precisa de certos níveis de profissionalização. É muito trabalho para ficar na mão de uma pessoa. E nós conseguimos, então, a partir dessa gestão compartilhada, ter divisão de atribuições. Eu atuei como presidente, o colega Fred Falcone foi vice-presidente, atuando em todas as áreas relacionadas a essa gestão. A secretaria-geral ficou por encargo do Gustavo Rocha Viana. A Secretaria Executiva, a Ana Cristina Cieira, que já estava na diretoria anterior e trouxe a sua experiência para a diretoria atual, e como tesoureira, a Neuza Mota. Nós criamos também 3 outras diretorias. Um diretor de comunicação, que na verdade atua muito como diretor de comunicação e marketing, que foi o André Estevão Silva, o diretor de normas técnicas, que é o Paulo Albuquerque, e, finalmente, o diretor do GEO Jovem, que foi a Mariana Dias, a atuante nesta área. E o que fez este grupo? Esse grupo procurou trabalhar com 3 vertentes fundamentais, e isso talvez seja a grande marca desta administração. Quais sejam? Uma relacionada à continuidade, a outra à consolidação de algumas iniciativas e a terceira, inovação. É um tripé: continuidade, consolidação e inovação. Por que isso? Continuidade é manter os esforços e as atividades já consagradas na BMS. Existem ações tradicionais que são executadas por núcleos, por comitês técnicos, os eventos, sejam eles regionais ou nacionais, que criam essa grande agenda da BMS, com as suas premiações, com os seus eventos, Cobranseg, Cobrai, etc. Então, uma linha de atuação foi justamente no sentido de dar a manutenção, a continuidade a todas essas iniciativas com as quais os nossos associados já estão acostumados. Uma segunda vertente é de consolidação. Adaptar a BMS à cultura e às novas tecnologias digitais. Nós não iniciamos esse processo. Esse processo já tinha sido iniciado em gestões anteriores, mas nós colocamos muita ênfase nesse processo para fortalecer esta iniciativa das tecnologias digitais, que teve impacto na forma como nós nos relacionamos com os nossos associados, sejam eles individuais ou corporativos. E a terceira vertente, talvez a mais interessante de todas, foi lançar novas sementes nessa gestão da BMS, explorar novas formas de inter-relação nesse ambiente digital, seja em nível nacional como em nível internacional, testar novos sistemas de governança corporativa, buscar novas alternativas de monetização da associação. É mais que tudo uma mudança de cultura. Então, nós estamos falando em plataformas digitais, em academia BMS, em uma série de webinars em nível internacional, gestão profissional e um planejamento estratégico que dê vida à nossa associação nos próximos 10 anos. Quem é a BMS hoje? O que somos hoje? Nós temos hoje 700 sócios titulares representativos. Já tivemos mais que isso. Mas é interessante porque, na realidade, nós passamos por um processo pandêmico,
O ano de 2020, na gestão anterior do colega Alexandre Guzmão, e o ano de 2021 foram marcados pela pandemia. E houve naturalmente uma redução no número de associados, que já cresceu novamente no ano de 2022, para chegarmos nessa faixa em torno de 700 associados. Temos 200 associados na categoria GeoJovem e 49 sócios corporativos. Existe algo interessante, porque entender esses números é entender o que significa a imposição de uma nova cultura para a nossa associação. Porque se nós falamos em 900 sócios entre titulares representativos, as iniciativas que fazemos atraem um número muito maior de pessoas, muito maiores de engenheiros interessados nessa área de conhecimento. Nós tivemos, por exemplo, o evento do Cobranseg com 1.500 inscritos. Nós temos uma plataforma digital onde nós transmitimos os nossos eventos, que tem quase 4.000 inscritos. Nós temos um curso na Academia BMS que tem 1.600 inscritos. Há uma mudança de foco, há uma mudança de perspectiva na forma como as pessoas se relacionam com a nossa associação. E por isso da necessidade da mudança de cultura, da inovação, a qual eu me referi anteriormente. Criar uma nova estrutura digital que seja capaz de atrair essas pessoas de forma permanente, que elas encontrem valor em estarem associadas à BMS. Essa composição societária, ela traz alguns desafios, e um desses desafios é a monetização da nossa sociedade. Em particular, porque em 2021, nós tivemos aquele ciclo pandêmico ao qual eu me referia. Mas, independente da pandemia, nós tivemos uma gestão que foi superavitária do ponto de vista fiscal. Nós conseguimos ter superávit no ano de 2021 e também superávit no ano de 2022. Portanto, a nossa associação, do ponto de vista financeiro, da responsabilidade fiscal com a qual nós encaramos esta gestão, do ponto de vista financeiro, nós estamos saudáveis e tranquilos, passando para a próxima administração uma condição confortável para a continuidade deste processo de gestão. Algo que também vale a pena mencionar é o problema da gestão profissional da BMS. Isso é algo que aprendemos ao longo do caminho. Do nosso ponto de vista, a gestão da BMS é demasiadamente executiva e não encontra tempo para planejamento, para ser mais uma diretoria que atue no plano consultivo. Nós precisamos profissionalizar a gestão da BMS. E por isso criamos novos cargos administrativos, ou redimensionamos os cargos administrativos. Trouxemos um gestor profissional que tem por objetivo olhar essa gestão de uma maneira mais integrada, com uma governança melhor estabelecida e se relacionar de forma mais eficiente com os nossos associados, sejam eles individuais ou corporativos. E trouxemos também uma segunda pessoa para trabalhar de maneira extensiva na área de comunicação e marketing, apoiando iniciativas que já tínhamos justamente com a estrada, para consolidar essa visão de que a BMS tem que se relacionar com a sociedade civil. Este é também um embrião que pode servir de base para a maneira como as futuras diretorias vão se organizar. No que se refere à nossa atividade nacional, existiram primeiro os grandes eventos, tanto os eventos presenciais quanto eventos digitais. Nós demos continuidade ao trabalho dos nossos núcleos e comitês. Nós consolidamos as parcerias com as nossas co-irmãs, a BF, a BGE, IGS, a BEG,
São inúmeras entidades que orbitam em torno da BMS, com quem nós temos uma relação já consolidada, e essa gestão foi profícua no sentido de manutenção dessas relações. Nós trabalhamos muito no sentido de consolidar algumas relações interinstitucionais que nós entendemos como estratégica. Por exemplo, o tema de segurança de barragens, de rejeito de mineração, é um tema candente no Brasil, é um tema importante. Então, nós nos aproximamos institucionalmente da ANM e do IBRAM. O problema de gerenciamento de áreas de risco, com essas chuvas intensas que experimentamos, com as mudanças climáticas, os grandes acidentes em áreas urbanas, nos levaram a uma aproximação ainda maior com a Defesa Civil, com quem nós queremos ter uma relação permanente e institucional. No plano de governança, nós trabalhamos muito com a profissionalização do sistema de gestão. E no plano digital, nós trabalhamos justamente com essas novas iniciativas no âmbito digital. Tá? Para isso, essa gestão, ela desenvolveu um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico é um planejamento de 5 anos. Não fomos muito ambiciosos, mas um planejamento que pudesse apontar o nosso planejamento, apontar as nossas ações de longo prazo, de tal forma que elas tivessem continuidade e que garantisse a monetização da nossa sociedade. E eu posso dar uma série de exemplos nesse sentido. O primeiro deles, o lançamento de um novo website da BMS. Essa não está no plano da inovação, ela está no plano da continuidade. Por quê? Porque o novo site já vinha sendo desenvolvido na gestão anterior. O que nós fizemos é dar mais visibilidade ao site, criar mais espaços corporativos e guias de geotecnia, que permitisse uma relação mais direta entre os nossos associados corporativos e os nossos e a comunidade geotécnica nacional de uma forma mais abrangente, a comunidade civil. Então, o novo site da BMS é uma das, digamos assim, uma das entregas que fizemos ao longo dessa gestão. No outro plano está a plataforma digital. A plataforma digital que nós nos acostumamos a chamar de canal ABMS. O canal ABMS já existia como um repositório de vídeos, um repositório educacional de formação permanente. Hoje ele é uma plataforma que permite com que nós façamos eventos digitais que são de uso, de propriedade de todos os associados. Todos os núcleos, todos os comitês técnicos têm acesso permanente a essa plataforma sem custos, de tal forma que ela se estabeleça como uma forma de relação permanente entre a ABMS e os nossos associados, entre a ABMS e a sociedade civil. Em 2021, nós tivemos 51 eventos virtuais e em 2022 nós tivemos 18 eventos. A diferença de número é porque em 2022 voltaram os eventos presenciais que dividiram com os eventos digitais as atividades, promovidas pela nossa associação. E depois tivemos uma outra semente, essa sim totalmente inovadora, que estamos chamando de Academia ABMS. Foi lançada durante o Cobranseg em 2022, um curso piloto nesta academia que atingiu a marca de 1.600 inscritos. Então, notem novamente um único curso que tem praticamente o dobro de inscritos quando comparado aos associados da ABMS. E daí, novamente, a ideia de mudança de cultura. É preciso que se entenda bem o que é a Academia ABMS, que nesse momento não é nenhum produto, é uma ideia, é uma semente. A Academia BMS, ela foi lançada com um curso, e esse curso é o curso de Geotecnia de Barragens na Indústria de Mineração. E ela compõe em si uma série de conceitos. O primeiro deles, ele não é um curso em estrito sensu, porque isso é uma obrigação
das universidades. Quem forma engenheiros são as universidades. Quem está preocupado com formação continuada, educação continuada em nível estrito sensu são as universidades. A BMS pode ocupar o espaço lato sensus. Então, aqui o que nós fizemos foi convidar em torno de 10, 12 grandes projetistas e grandes acadêmicos brasileiros e internacionais que atuam nessa área de conhecimento e que usam esse curso para relatar a sua experiência para jovens engenheiros e para profissionais que estão estabelecidos na área de engenharia de mineração. Essa primeira semente, essa primeira iniciativa foi extremamente bem sucedida e ela pode servir de base a um projeto mais amplo que seria a Academia BMS, a partir do qual a BMS tivesse mais capacidade de formação continuada e talvez mais capacidade, inclusive, de monetização a partir de certificados, a partir de novos cursos, a partir de novas formas de interação que se deem dentro desse espaço acadêmico. Do ponto de vista de inserção internacional, nós havíamos assumido um compromisso de dar mais visibilidade à comunidade brasileira no plano internacional. A BMS, o Brasil, é um dos países hegemônicos na área geotécnica, tem um grande número de associados, tem atividades que são reconhecidas em nível internacional, mas nem sempre a nossa participação tem a dimensão que nós mereceríamos. E esse é um trabalho que tem que ser feito de maneira permanente. E nós fizemos várias iniciativas nesse sentido. A primeira delas é que, quando assumimos, havia a eleição da nova diretoria internacional da Associação Internacional de Mecânica dos Solos. E era o momento do Brasil eleger o novo vice-presidente da América do Sul. Nós fizemos um trabalho corporativo de inter-relação com outras sociedades sul-americanas e acabamos indicando o nome do colega André Assis, que foi aceito e eleito para ser o novo vice-presidente desta gestão que se inicia em 2022. Com isso, nós criamos uma forma de contato, de relação permanente com os presidentes das sociedades sul-americanas. E esta relação ela teve frutos importantes, porque através dela nós fizemos um trabalho também de indicação do novo presidente da Associação Internacional. Discutimos entre nós quais eram as alternativas e fizemos um bloco para apontar um nome que nos parecia aquele que melhor representava as nossas necessidades e as nossas ambições. Então, nós, digamos assim, auxiliamos a eleição do novo presidente da Sociedade Internacional, o colega Marc Baluz. Em reconhecimento, ele veio ao Brasil logo depois de eleito, durante o Cobranseg, e nós tivemos então a oportunidade de discutir e estabelecer um projeto para essa nova gestão que incluísse a BMS como um protagonista. Além disso, tivemos eventos consagrados, como, por exemplo, o Congresso Luso-Brasileiro, que está na sua 17ª edição. Em função dessa relação, trouxemos um congresso internacional para o Brasil para o ano de 2023, também em rejeitos de mineração. Existe um congresso nacional conhecido e reconhecido, que é o GEOMIN, que sempre ocorre no estado de Minas Gerais, e nós vamos fazer um congresso internacional em Tailings Dams, que vai ser organizado conjuntamente com o GEOMIN. A essas atividades, a essas iniciativas, nós lançamos uma nova semente, uma nova importante semente que busca ampliar o nosso espectro de interação internacional. E eu me refiro a webinars com grandes parceiros internacionais. Em 2021, nós fizemos um webinar que ocorreu entre a Índia e o Brasil. Foi um webinar de praticamente uma semana, e nós estamos fechando a nossa gestão em 2022 com um novo webinar
que se dá entre o Reino Unido e o Brasil. Então, essa, de novo, tem que ser entendida como uma iniciativa nova, como algo de inovação, como algo que pode oportunizar aos nossos associados uma nova forma de acesso ao conhecimento através dessa inter-relação ou uma interação bilateral com parceiros que sejam estratégicos para nós. E nós entendíamos que tanto Índia quanto o Reino Unido eram 2 parceiros estratégicos e foram os 2 primeiros escolhidos. No primeiro evento, nós tivemos em torno de 1.000 participantes e nesse segundo evento nós já iniciamos ele com praticamente 500 participantes. Então, também são iniciativas inovadoras que se somam àquelas que já ocorriam, que são consagradas e tradicionais do ponto de vista internacional. Eu não poderia deixar nesse relato de tratar dos nossos sócios corporativos. Eu entendo que a razão de existir da BMS é de criar um espaço privilegiado para a relação entre o setor produtivo e o setor educacional. Qualquer país desenvolvido, qualquer país de primeiro mundo, tem justamente este como objetivo fundamental: criar uma rede de relacionamentos e uma sinergia entre o setor produtivo e o setor educacional. Por isso que nós damos tanto valor aos nossos sócios corporativos. E fizemos inúmeras iniciativas no sentido de dar espaço aos nossos sócios corporativos dentro da nossa sociedade. Os sócios, digamos, acadêmicos, sempre tiveram hegemonia. E o que nós estamos tentando fazer é equilibrar este processo, compatibilizando os interesses desses 2 grandes polos que compõem a nossa associação. Então, primeiro, ampliamos o número de sócios corporativos, o que por si só já é um feito dessa gestão, mas queremos ampliar muito mais, entendemos que tem muito mais espaço para isso. Depois criamos a figura de um associado mantenedor. Essa é uma nova figura dentro da BMS, mas não é uma figura nova em associações e em sociedades no plano nacional e no plano internacional. Museus, centros de cultura têm esta figura do associado mantenedor. Nós trouxemos 2 grandes empresas para que fossem os pilotos dessa nova iniciativa, a Vale e a G2 Base, que é do Grupo Gerdau. Essas empresas encontraram na nossa associação formas de comunicação com a sociedade civil, espaços corporativos que traduzissem essas relações. Na esteira dessa iniciativa, nós também mudamos o EABMS e o transformamos em E-Geotecnia. A ideia é que este boletim informativo tenha mais alcance, amplie o interesse dos seus associados, dando espaço ao universo acadêmico para mostrar os seus trabalhos de pesquisa e desenvolvimento e dando espaço aos sócios corporativos para que eles encontrem um ambiente propício para divulgar as suas iniciativas de inovação tecnológica. Então, tudo isso é um projeto de gestão que nós tentamos consolidar neste biênio de 2021 e 2022. Neste apagar das luzes da gestão 2021 e 2022, eu queria dizer que, em primeiro lugar, nós tivemos uma gestão que teve responsabilidade fiscal. Entregamos a diretoria, do ponto de vista fiscal, com superávit e com condições de manter os trabalhos da BMS ativos e permanentes. Mas, mais importante que isso, nós trabalhamos numa mudança de cultura da BMS. Inovação, nós tivemos inovação como meta de gestão. Criamos a plataforma digital, que é um ambiente inovador de comunicação com os associados, a Academia BMS, que é uma semente para a formação continuada dentro da nossa sociedade,
webinars internacionais para nos relacionarmos com países estratégicos para o Brasil, abrimos espaços para os sócios corporativos e criamos os sócios mantenedores e tivemos também um embrião do que pode ser uma gestão profissional para a nossa sociedade. Então, esses são os nossos maiores feitos e esse é o compromisso que tínhamos assumido com os nossos associados. Do ponto de vista pessoal, saio muito feliz porque consolidei amizades, ampliei a minha rede de relacionamentos e encontrei na BMS um local onde as pessoas têm extremo prazer em trabalhar voluntariamente em prol da sociedade civil. Essa associação é uma associação que vale a pena ser vivida e vale a pena ser mantida. Muito obrigado.